Direito e Literatura está de volta para debater o tema Cervantes. Por informação para o nosso telespectador, Dom Quixote é considerado o livro mais lido no Ocidente após a Bíblia. E estima-se que já tenha vendido aproximadamente mais livros que o Roberto Carlos tenha vendido de discos. 500 milhões de unidades, ou os Rolling Stones, 500 milhões desde o início do século XVII. E isso tem uma dimensão fantástica. Em Drayton, você ia contextualizar mais Cervantes. Interessante que tu mencionaste agora a Bíblia. E a Bíblia, ela é impressa nesse período também, um pouco antes, né, com Gutenberg, a invenção da imprensa, a Bíblia impressa, essa disseminação do conhecimento através dessa forma também, que é uma forma nova. Portanto, esse período é um período de grande turbulência, de grandes transformações. E aí, até que ponto a pessoa que está naquele período, ela tem consciência daquilo que está acontecendo naquele período, né? Para nós é fácil hoje dizer que ele antecipa, mas ele pertence àquele período, né? Então, e aí isso caracteriza ainda mais a riqueza da obra dele, né? Essa sensibilidade, né, que o artista tem para a percepção da realidade que o cerca, né, que é diferenciada. Então, quando a gente diz assim, é avant la lettre, né, o sujeito antecipa porque ele está vivendo aquele período intensamente e tem a sensibilidade perceptiva para captar e traduz essa percepção através das imagens que ele vai utilizar para compor a sua obra, né? Então, de certa forma, eles eternizam para nós esse momento de crise, né? Esse momento de crise. E essa crise, do ponto de vista da filosofia, ela dá-se da seguinte forma. Comumente, de forma didática, nós dizemos que a filosofia antiga e a filosofia medieval, ambas operaram no paradigma da objetividade. Há um mundo dado, há uma ordem estabelecida, ao cosmos, e por isso o direito natural. Direito natural, né, há uma hierarquia dos seres, e a função do ser humano é adaptar-se, conformar-se à ordem pré-dada. Existe uma ordem no cosmos, uma ordem na polis, na cidade, e há uma ordem, inclusive, na alma, na psique. Então, a alma, a cidade e o cosmos em plena harmonia. E eu tenho que tentar achar o meu lugar nessa estrutura, né? Eu tenho que me adaptar a algo pré-dado. E o conhecimento, inclusive, ele é a adequação da mente à realidade. Eu não tenho primazia. Quem tem a primazia é aquilo que nós chamamos de real, de realidade, que é o externo, que é o dado. Só que esse paradigma ele entra em crise nesse período. E aí a realidade ela não passa a ser algo que me é predado, mas algo que é construído por mim. Então eu inverto a relação, não um objeto, mas o sujeito assume a primazia e, inclusive, agora, observando isso depois de muito tempo, é fácil de constatar com tranquilidade, mas na época não. A própria noção de objeto já é uma noção construída, porque se algo é objeto, só pode ser objeto na relação com o sujeito. Se não há sujeito, não vai haver objeto. O objeto é constituído pelo sujeito. Mas isso é muito fácil dizer agora. Então, é muito fácil dizer agora. Então, essa inversão, como Kant chama de inversão copernicana, que nós não vamos mais nos regular pela realidade externa, aquilo que nós chamamos, mas pelo sujeito, é o grande novum desse período, esse processo de ascensão da subjetividade. Eu me descubro como sujeito e me descubro como indivíduo. Não sei se isso tem a ver com Cervantes. Tem a ver com Cervantes, é evidente, tem a ver com Shakespeare também, né? Nós na literatura vamos trabalhar esses dois autores com 3 rupturas, né? A ruptura na área da ciência, que é imposta por Copérnico e Galileu. A passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. Altera-se a concepção de cosmos e isso provoca, é um dos fatores importantes dessa transição. E eu que era o centro do mundo, agora não sou mais, e aí, né? Montaigne, com a ideia do ser humano como matéria, né? No campo filosófico, e Maquiavel,
no campo político. Né? Então, essas três concepções de cosmos, de natureza humana e de governo das coisas humanas, são elementos fortes que promovem esse conflito, essa crise que existe nesse momento de transição do século XVI para o século XVII. Né? E que vai aparecer muito forte nesses dois autores, junto com a questão da objetividade e da subjetividade. O que nós temos no Quixote? Nós temos um sujeito que não consegue se adequar à realidade que o cerca. Isso é tão importante, e com o tempo aqui, esse é o programa de número 301, só para avisar, né? Com quem estão lidando, né? 301. A gente acabou, isso é um longo processo, desde que a gente começou há 8, 9 anos atrás, né, André? Criamos um modo próprio de fazer direito e literatura e lê-lo, né? Então, uma das coisas que é uma leitura muito nossa, volta e meia eu vejo por aí as pessoas falando sobre medida por medida, como se eles tivessem inventado as leituras, né? Porque as leituras também têm autoria. Então, a leitura própria que eu faço por exemplo, do Dom Quixote, eu tenho uma leitura própria sobre uma parte do Dom Quixote, depois a gente pode falar, a bola que vocês estão levantando, e uma de Shakespeare. Então, a Henriette falava da objetividade e subjetividade. O personagem Ângelo, do Medida por Medida, ele, num primeiro momento, absolutamente objetivista, quando ele condena Cláudio, e depois, quando ele quer transar, fazer sexo com a Isabela, irmã do Cláudio, ele se transforma num subjetivista ao extremo. E isso são duas pontas de um problema que atravessa o direito, principalmente no século XIX. Essa é uma leitura muito própria que a gente acabou fazendo, que é diferente da leitura que nos Estados Unidos, por exemplo, se faz entre direito e literatura. Lá o direito e literatura é só literatura que trata diretamente do direito, né? Nós acabamos fazendo outro tipo de leitura, como a gente está fazendo agora aqui, né, André? Não, só para manejar o nosso amigo Victor Drummond, né? Ele diria o seguinte, Lene, o Drayton e a Henriette agora ensaboaram o palco. Né? Porque o Drayton foi de uma clareza aqui em 4 minutos de filosofia e fazer assim a coisa de um didatismo impressionante. Né? Quem perdeu vai estar no YouTube, depois volte para entender o que era o objetivismo e como essa relação... Ainda bem que o André é meu amigo. Não, para. É que não é sempre que essas coisas acontecem, assim, de ser tão cirúrgico em tão pouco tempo, ser tão claro. E aí acho que vale a pena. E aí depois o modo como isso aparece no Cervantes, a gente poderia pensar no seguinte, tentando aí agora juntar as coisas, né? O Drayton falava sobre esse objetivo, sobre essa filosofia antiga e medieval, essa relação, essa preponderância dos objetos, esse homem que contempla essa natureza, e a gente tem o direito natural. Aí você coloca Shakespeare de que, bom, Shakespeare antecipa lá o Hobbes, né, estão de mãos dadas, Hobbes vem logo depois, porque Hobbes é o pai do positivismo, precursor. O positivismo lá do século XIX já estava no Hobbes. É uma das poucas, eu e o Alfredo Copete, a gente assistia às aulas do Ferraioli, e o Ferraioli dizia, leiam Thomas Hobbes. E o Ferraioli dizia sempre a mesma frase em latim, que era... Autoritas non veritas fati legem. Isso. Isso está no Hobbes. E isso é o ovo da serpente. Isso é o positivismo. Só para traduzir, quem faz a lei é a autoridade, não a verdade. Isso é eu ponho, é o positivismo. Exatamente. Da palavra positivo, positivo, eu ponho. Que é o que já está, de certo modo, e quem diz isso não sou eu, o Hegel, lá na Antígona. Né? Com o Creonte, com todas as críticas que se faz a essa leitura, Hegel dizia, olha, lá já está de um modo bem didático. Por que eu estou dizendo isso? Agora chego onde eu queria. No Dom Quixote, a gente pode falar que tem uma ordem desse direito natural, divina, né? Que está ali para trás, esse medieval. Já tem uma lei dos homens, uma lei da razão, que já existe desde sempre, mas que agora começa a ser posta, e ele vem com o Tércios, que é a lei da cavalaria. É com base na lei da cavalaria entre aspas, que ele vai combater as injustiças das leis produto da razão, as leis e também as leis da velha ordem. Então, ele está nesse meio do caminho para fundamentar essa sua conduta, com base na literatura da cavalaria, que ele era um leitor assim, assíduo, e com base nisso ele vai, então,
combater as injustiças resultantes por essas duas ordens, a ordem divina e, sobretudo, né, a ordem agora do direito das leis da razão, as leis postas pelos homens. Isso é uma coisa curiosa. Interessante que ambos precisam de uma correção, vamos dizer assim. Claro, claro. E ele é o nosso salvador. E aí nós podemos pensar o seguinte, por que elas precisam de uma correção, né? Na novela que eu trouxe, porque na verdade a justiça não existe. Ela não existe. E não existe sequer enquanto uma estrutura que funcione autonomamente. Tá? Porque o monopódio, e aí a minha tendência sempre é chamar de monopódio, né? Monopódio é o tronco que tem muitas ramificações, e a imagem seria essa, né? Deste chefe da organização criminosa. Né? Porque ele tem o controle sobre todos os seus assaltos. Né? Todos têm que ser registrados no caderno, ele mantém um caderno com todos os registros, todos os delitos que foram cometidos e por quem. Tá? Só que ele não sabe ler. WhatsApp da época. Só que ele não sabe ler. Ele é analfabeto. Né? E ali constam também aqueles que são os corruptos, que fazem parte da justiça. Né, e que são subornados e que estão a serviço e fazem parte dessa organização. Né? Então, assim, num mundo que está sendo descrito aqui, aonde não se pode acreditar de maneira alguma que a justiça seja algo realizável, né, porque as próprias instituições criminosas estão por cima da justiça, e a propósito, né, é um tema que eu acho que, no momento, traz muita reflexão. Aqui nós vamos encontrar essa situação de que não há justiça sendo realizada. O sonho de Quixote, de certa forma, aparece aqui. Né? Essa novela ela é nomeada dentro de Quixote. Está lá os manuscritos, né? Entregam ao cura os manuscritos desta novela. Então, essa novela já estava sendo escrita lá por 1604. Tá? E, na verdade, nós temos que pensar nesse todo um projeto de produção literária aí que problematiza a justiça. E só um detalhezinho para provocar para vocês para o outro bloco, que nós já estamos chegando no final do segundo. A modernidade em Cervantes, lutando contra, digamos assim, contra aquilo que, de certo modo, também o Ulrich, que se coloca no Homem Sem Qualidades, que continua o velho problema da ontologia clássica, com alguns deslocamentos, e também Dom Quixote, que é sempre visto assim, uma figura quixotesca, porque idealista, né? Mas, ao mesmo tempo, também, paradoxalmente, ele está lutando contra o seu próprio produto, porque o sujeito da modernidade depois se coloca indomável. Ele é uma barbárie e nos assola até hoje. A gente não consegue enfrentá-lo. É o problema, por exemplo, da moral no direito. O que a gente faz com ele? Eu acho que isso está muito presente também já naquele anos 1600 e uns quebradinho, né? Não poder controlar a própria criação depois. É evidente. Depois você pode começar direto com esse tema, o direito à literatura, vai para um rápido intervalo e vamos continuar discutindo Cervantes. Já voltamos.